Não, eu acho que isso é um fenômeno geral, principalmente dos últimos 20 anos, e isso reflete uma sociedade que está com total incapacidade de tolerar e lidar com frustrações. Então você tem a pílula para transar, a pílula para acordar, a pílula para dormir, a pílula para dar disposição, a pílula para malhar, como se a gente fosse uma máquina de tempo, né? Que a gente tivesse que mudar o time do organismo a cada situação. Isso é muito ruim, porque isso denota que as pessoas, tipo assim, não estão aprendendo com as vivências, porque elas não estão passando. Por exemplo, que a gente não durma uma noite, porque está mais ansioso, é natural que ocorra. Aí a pessoa não dorme uma noite, ela, quer dizer, não dorme nem a noite inteira, ela no meio da noite ela já toma um remédio para dormir. Aí no dia seguinte fica com aquela ressaca, com aquela coisa. Procrastinação, aquela. E é aquele mal-estar do calmante que é colocado, ou hipnótico que é colocado sem necessidade. Então, assim, é uma geração que quer tudo a tempo e a hora. Achei interessantíssimo quando você traz essa coisa da frustração e como tem sentido. Porque tudo hoje, as pessoas não podem ter sentimentos. Ah, eu tenho que cortar isso, então eu tomo. Tá triste, aí eu tenho que tomar alguma coisa para ficar alegre. Por quê? É comum a gente ter uma noite, a gente tá mais preocupada logo. Agora, passou 3 noites consecutivas sem dormir, aí tudo bem, você pode... Não, agora... e mesmo assim a gente vai ter que ver por que a pessoa não está dormindo. Exatamente. Ela pode estar com uma dificuldade de respiração, por alguma alergia, ela pode estar ansiosa, e aí não é botar o remédio, é como é que eu diminuo a minha ansiedade. Ela pode estar com alguma dor que está impedindo de dormir, ela pode estar com algum sintoma gástrico que está impedindo de dormir bem. Então, assim, a gente não pode partir do princípio que as coisas são matemáticas. Gente, não é matemática. Que você faz a conta, tipo assim, deu desvio, é isso aqui que tem que corrigir. Gente, é uma coisa mais complexa, é bem mais complexa. Então, assim, a gente tem que começar a se ligar que remédio, ele é um dos acessórios de melhora. O único remédio que é inquestionável, quando necessário, quando detectada uma infecção bacteriana, é o antibiótico, que é o único remédio que a gente tem que tomar no horário absolutamente certo, por causa do ciclo da bactéria. Tirando isso, e mesmo assim as pessoas tomam antibiótico profilaticamente. Eu já vi gente, tipo assim, eu estou gripada, para não ter sinusite, eu vou tomar antibiótico. Já vou começar. O que é uma grande besteira. E aí traz um outro problema da medicalização, que é o seguinte: da mesma maneira que existe a resistência aos antibióticos, os remédios, estou falando no meu caso da minha área, que são os remédios do comportamento, também estão apresentando pouca eficácia. Existe hoje, não é à toa que a gente está tendo cada vez mais que pedir um exame que é teste de neurofarmagem, para ver a resposta genética e metabólica às medicações, né, do sistema nervoso central. Porque existem pessoas que estão tomando remédios que há 20 anos atrás a gente dava e tinha um efeito muito rápido, né, antidepressivos principalmente, e essas pessoas não respondem. Aí o médico sai trocando o antidepressivo que era serotoninérgico por um que é dual, por um que é trial, quer dizer, que atua em vários mecanismos, não só na serotonina, mas na dopamina, na noradrenalina, e tentando, fica uma tentativa, quando na realidade, de alguma maneira, o metabolismo dessas pessoas muda. Há também o excesso de medicação, então eles já não respondem como respondiam, né? O organismo também não está mais sinalizando, e essas pessoas, em vez de mudarem sua postura, seu metabolismo, se alimentar melhor, fazer atividade física, elas estão trocando por excesso de remédio. Chega uma hora que o remédio não vai fazer efeito, e não faz efeito. Não é porque criou resistência, é porque o metabolismo também muda. Com a idade, o metabolismo do organismo muda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão deixando de responder aos remédios, apesar de não ser antibiótico. E isso é uma coisa que a gente tem que se questionar. Será que não é também o organismo sinalizando que, se a gente não mudar, se a gente não fizer uma mudança de vida acoplado a qualquer medicação que se use, porque o remédio é por um tempo, eu tenho que ir mudando para que eu possa não usar o remédio um dia ou usar a menor dose possível com a maior eficácia. É claro que tem pessoas que vão precisar de remédio por toda a vida. Por exemplo, tem pessoas que têm uma marcação depressiva tão grande que elas vão precisar, mas não em doses tão altas. A gente tem que estar sempre vendo qual é a menor dose que dá certo. Eu já tive gente chegando no meu consultório usando um determinado calmante,
né? E eu falei assim, mas quem te prescreveu? Foi o médico. Ah, tá. E você tem ido no médico? Não, eu fui há 10 anos atrás. Depois peguei com E um depois amigo, eu né? pego com um amigo. Ou então com farmácias que infelizmente vendem a receita junto com o remédio. Então, isso é uma coisa muito ruim, porque a pessoa pensa que está se tratando, mas ela não está se tratando. Na realidade, ela está se enganando e ela está mudando o metabolismo do organismo a tal maneira que chega uma hora que ele não vai responder mais como deveria. O próprio calmante, diferente do antidepressivo, cria a tal da tolerância. Então, chega uma hora que não faz mais efeito. Aí, o que a pessoa faz? Ao invés de refletir e procurar o médico para reavaliar, não, a pessoa faz o seguinte, então eu vou dobrar a dose. Eu vou à questão da alteração do comportamento na questão alimentar, isso fica mais evidente. E a maioria dos remédios, hoje isso está mudando muito, mas num passado recente, a maioria dos remédios para emagrecer eram anfetaminas, que são substâncias que causam tolerância, dão dependência, e quando a pessoa parava, ela engordava o dobro. Isso aconteceu e aconteceu muito tempo. A gente tem que lembrar que, em geral, pessoas que vão para a bariátrica são personalidades muito impulsivas e compulsivas. Então, toda vez que você tira o vício da comida, ela tende a ir para outro lado. A compulsão tende a ir para outro lado. Ou compras, né? Ou jogos, ou bingos, que tem os ilegais que muitas até pessoas... sexo, né? Ou sexo, né? Então, ou álcool. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não basta só fazer uma bariátrica. O grande desafio da bariátrica não é a cirurgia, é a manutenção depois. E se a pessoa vai conseguir viver sem esse emaranhado de remédios. Porque ela é uma dependência medicamentosa nisso. Eu acho que o grande desafio do bariátrico é a dependência não só dos remédios, é a dependência de uma forma geral. São personalidades dependentes. Ele faz a dependência da comida, ele faz a dependência dos remédios, ele vai alternando dependência. Se não entender que a dependência em essência é o que a gente tem que mudar, aí tudo fica muito difícil. É isso que eu estou falando. As pessoas querem fórmulas prontas. Gente, não é máquina.